Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. E hoje o nosso podcast tem um convidado especial, nosso queridíssimo Jojó, para falar um pouquinho com a gente sobre gestão do tempo, administração do tempo e essa linha que nós estamos gravando na última série de hábitos e rotinas. Bom, Jojó, querido, além de convidar o Jojó para participar, temos aqui também a banca, nosso Vilmar Duarte. Hoje vai ser tijolada atrás de tijolada e só pelo Jojó. Nosso brilho do podcast, que é a Ferzinha Filipose. Olá, olá! Ansiosa para esse bate-papo com o ilustríssimo Jojó. Jojó, sabemos que você é uma pessoa com muitas tarefas, multifacetada. Você é professor, é palestrante, é escritor, é artista, até no cenário os quadros que estão no fundo foram pintados pelo próprio Jojó. Você organiza eventos, entre outras atividades. Como você gostaria de se apresentar aqui para a nossa audiência? Joris Marengo, profissional do The Rose Method, escritor e especialista no desenvolvimento do potencial humano. É isso, esse é o cara que vai participar com a gente do nosso podcast. Pode tocar. Jojó, no seu livro, este aqui que está em nossas mãos, o The Rose Method e a Administração do Tempo, você relata que os integrantes dos seus treinamentos reclamam da falta de um maior poder sobre o cotidiano, sentindo-se sobrecarregados por uma imensa rede de compromissos com pessoas e organizações. Como você consegue tempo para fazer tudo isso que a gente acabou de citar e ainda ser bom em tudo isso? A verdade, nem eu nem ninguém consegue fazer tudo. Essa é que é a verdade. A questão toda é que o tempo todo nós queremos fazer tudo. E não é só isso, é fazer tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o que acontece, o sentimento geral é de frustração. Frustração talvez seja o sentimento, junto com o medo, eu acredito que sejam os sentimentos que mais permeiam a alma humana. Porque existe um gap entre o que nós gostaríamos que fosse a nossa vida e aquilo que a vida é. Ou seja, o meu amigo Fabiano Gomes diz a seguinte frase, tem uma frase muito legal: a vida não está nem aí para o seu planejamento. E eu digo uma outra que é muito legal, que diz o seguinte: nós devemos fazer o nosso melhor, mas a vida só vai entregar o que ela quiser. Então, entre o que eu gostaria que fosse a minha vida e o que eu consigo fazer com que ela se torne próximo daquilo que eu sonho, tem um gap aí. E isso é uma área de frustração muito grande. Eu acho muito legal vocês, nessa série de podcasts, vocês entrarem trabalhando esse tema, que é o tema da gestão do tempo, da gestão das prioridades. E quando, Fê, você me pergunta como é que se consegue fazer tudo isso? Não se consegue. Ninguém consegue. Não dá para fazer duas coisas. Quem faz duas coisas ao mesmo tempo não faz nenhuma bem feita. E o De Rose tem uma frase muito legal. Quem faz mais devagar faz mais rápido. Sabe por que isso? Porque não tem retrabalho. Nós fazemos duas coisas ao mesmo tempo, a tendência é que nós vamos ter que refazer essas mesmas coisas uma outra e outra vez. E isto é retrabalho. E isto é nada mais que o maior ladrão de tempo que existe. Porque cada vez que nós não fazemos bem feito e temos que fazer outra vez, isso representa retrabalho. Isso é roubo de tempo. E tempo e vida são iguais. Então, Fezinha, a primeira pergunta, a gente tem isso talvez, e aí inclusive nós vamos gravar aí, não sei se quem está nos assistindo sabe, mas o espaço do Malakini Dias, do professor Malakini Dias, tem um estúdio de gravação, onde inclusive está sendo feita agora essas gravações.
e onde terei o prazer, a alegria e o contentamento de gravar um workshop daqui a alguns dias, e nós vamos falar sobre as escolhas. E o que é que tem a ver escolhas com o que nós estamos falando agora? Ou seja, nós não conseguimos fazer tudo. Nós temos que escolher. Nós temos que definir o que vem antes. Basicamente, gestão do tempo é definir o que vem antes, é definir prioridades. A partir desse momento, e aí só que nós somos crianças. O mesmo De Rose mesmo diz que a gente fica adulto, mas continuamos crianças. E os homens mais crianças que as mulheres. Não sei se nós, por uma questão neurológica, o cérebro masculino é mais infantil do que o cérebro feminino. Haja vista que nós ficamos adultos e continuamos adorando o brinquedinho. E as mulheres olham para os nossos brinquedinhos e acham que estranho, que seres esquisitos. Né? Tanto que a gente inventou carro, inventou espaçonave. Para quê ir para a Lua? Precisa inventar alguma coisa. O sapiens masculino, o gênero masculino, precisa inventar coisas para brincar. Então, com relação à sua pergunta, foi para concluir, nós temos que definir o que vem antes, nós temos que definir prioridades, nós temos que definir aquilo que é mais importante. E como nós queremos tudo, criança que somos, nós acabamos querendo fazer tudo. E aí o que acontece? O Malachini, ou o Vilmar, ou você me pede, Jojó, será que você podia entregar isso para amanhã? E é o que acontece nas organizações. E aí a pessoa diz, deixa comigo. Essa é a palavra que tem que dar apavoro, apavoro, apavoro. O deixa comigo significa que o cara não vai fazer. Ele não anotou em um lugar, ele não defendeu o seu tempo, porque assim, peraí, só um instantinho, eu vou olhar minha agenda para ver se eu consigo te entregar. Aí, assim, mas, aí o cara vai olhar, a gente diz, olha, eu não consigo te entregar, Fê. Assim, Jones, mas é uma questão de urgência. Ah, bom, eu posso definir isso como uma prioridade na minha agenda, mas eu vou ter que abrir mão do compromisso que eu tinha com o Vilmar de entregar esse projeto amanhã para ele. Você negocia com ele para que ele possa ceder mais um dia e não dizer assim, deixa que eu faço, deixa comigo e eu vou tentar fazer dentro do tempo do projeto do Vilmar o que você está me pedindo. Isso é loucura. É o que as pessoas fazem. Então, tem é roubo também, né? É roubo do outro. E você vai acelerar o coração, você vai dilatar por... Sabe, síndrome de luta e fuga? Apavoro, apavoro, apavoro. Porque o cara vai tentar, eu vou tentar entregar, meu Deus, eu não quero que as pessoas se sintam frustradas. Nós temos medo de que as pessoas, decepcionar as pessoas. Então, eu quero que a Fernanda fique feliz comigo, que o Vilmar fique feliz comigo. Quem vai se ralar nisso tudo sou eu. Isso é uma loucura, isso. Então, assim, tem que definir prioridades, que isso é defender o seu tempo, negociar deadlines. Sem isso, não tem gestão do tempo. E sem gestão do tempo, não tem gestão de vida. Não tem jeito. Achei muito legal, principalmente a sacada de que nada mais é do que você vai escolher fazer algo e vai escolher abrir mão de algo. E a vida é assim o tempo todo. Geralmente, nós escolhemos aquilo que dá prazer. Então, esse é um problema quando a gente não tem muita prioridade, porque daí a gente vai sempre escolher o que dá prazer e vai procrastinando até o outro negócio virar uma bomba relógio e você ter que sair fazendo de qualquer jeito. Acho que essa é uma... Dentro desse conjunto de podcasts que nós estamos gravando, nós lemos um livro chamado Essencialismo. E nesse livro o cara diz algo exatamente como você falou de uma maneira muito mais simples e clara ainda, adorei, que ele diz exatamente isso, que a grande sacada do essencialista é ele entender que ele tem que fazer menos coisas para fazer essas coisas mais bem feitas. Então é isso, se a gente quer fazer muita coisa, a gente tem que entender também que vai prejudicar. Vai lá. Fica a dica, então, se você que está nos ouvindo aí, ao invés de ler o livro Essencialismo, faz um curso por Jojó, porque você vai ganhar muito mais tempo com isso do que ficar perdendo tempo em ler esse livro. Eu tenho uma consultoria sobre gestão do tempo, que dura 2, 3 horas, o cara sai, se ele... Porque assim, a gente ensina e dá todos os truques e mostra como é que as coisas devem funcionar. Aí depois ele tem que executar. Mas Jojó, você falou uma coisa importante. A pessoa, se ela, de antemão, ela definir o que ela quer, fica mais fácil fazer a gestão do tempo.
O grande problema é que as pessoas, hoje em dia, elas não sabem o que querem. Elas não têm ideia do que elas querem. Nós temos algumas ferramentas, acredito que você tenha mais ferramentas até, para dar de dicas para essas pessoas, para fazer essa definição do que elas querem na vida, o que vai colocar de prioridade. Não o que vai colocar de prioridade, porque cada pessoa vai ter o seu rumo, mas como ela define o que ela quer, como ela define o que ela quer se tornar. Eu acho que a gestão do tempo, ela é sempre também uma gestão de vida. Assim, quando eu falo assim, não existe quando nós temos apenas uma agenda de compromissos e tarefas, nós temos uma agenda incompleta. O importante, na minha perspectiva, na minha experiência, isso é a minha opinião apenas, eu considero que o bacana é a gente desenvolver uma agenda de vida, na qual, dentro dos compromissos e tarefas, nós também tenhamos incluído coisas que envolvam os nossos sonhos, as nossas expectativas, as coisas que não têm a ver necessariamente com trabalho, tem a ver com sonho, tem a ver com coisas que nós queremos realizar em nível da nossa realização pessoal. Se ela for a profissão, muito legal, mas tem que haver elementos como cuidados com o corpo, cuidados com a alimentação, cuidados na própria gestão das prioridades e tudo mais. Então, quando você fala que as pessoas não sabem o que querem, o mais triste, Vilmar, não é essa afirmação, que eu concordo com você. Só que isso sempre foi assim, não é de hoje. Sim. Eu lembro, na minha primeira encarnação, que foi no período pré-histórico, que eu vivia numa caverna, e eu lembro que os meus parceiros de caça não sabiam o que queria. Ou caçavam um javali ou um tigre de dente de sabre. Estou brincando, mas assim, não é de agora. Quer dizer, a questão... Até porque a vida mesmo, criar objetivos e criar metas e saber o que quer é uma coisa completamente humana. E, na verdade, ela só existe na nossa cabeça. Porque orangotango, chimpanzé, leão não tem objetivo de vida. É transar, comer, dormir, brincar, morrer. E olha que coisa boa. Criar objetivos de vida é uma invenção humana, assim como justiça, assim como dinheiro. Olha que coisa maluca. Você pegar um pedaço de papel e você trocar. Isso é uma invenção humana. Então, a primeira coisa é saber de que saber o que se quer, ou seja, criar objetivos para a nossa vida, é uma coisa completamente artificial, e por ser artificial, nós temos tanta dificuldade de implementar, não só de saber, depois de saber, que, na verdade, a gente inventa que quer. Não é que a gente quer, a gente inventa que quer. E depois que inventou que quer, para implementar, é um desafio do caramba. Por quê? Porque não é natural. Natural é transar, coisa muito boa, comer, dormir, pegar onda, hein? Ou seja, e depois pegar sol, e depois criar problema. Então, continuando, não é natural. Beleza, mas então tá, nós sabemos o que é que eu quero imaginar que eu quero, tá? E você define lá seus objetivos. Agora, para isso, precisa fazer um trabalho muito bacana, que é uma coisa que o The Rose Method faz, que são o trabalho de desenvolvimento pessoal. Porque, por exemplo, você saber o que você quer está muito baseado em saber quem nós somos, né, Vilmar? Para saber quem nós somos, não adianta que a gente não vai encontrar em livro. O que vai nos dar isso é a meditação, que é uma ferramenta que Fernanda, Malachini, Vilmar e Jojó praticam diariamente. Nós estamos o tempo todo exercitando meditação, ensinamos isso para os nossos alunos e compartilhamos isso em grandes eventos e tudo mais. Porque, para sabermos o que nós queremos, nós precisamos, em primeiro lugar, saber quem nós somos. E durma-se com barulho de dizer, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais. Jojó, tem uma coisa interessante sobre rotinas, hábitos, administração do tempo. Aqui na capa do seu livro, você sugere que é um guia para quem deseja aumentar o seu nível de energia. Ou seja, a pessoa que ela consegue ser mais organizada e ela consegue fazer as escolhas mais assertivas, ela tende a
economizar energia, ou seja, ela tende a ter mais disposição e vitalidade. Com relação a isso, quanto você considera importante o uso de agendas? Bem básica. Pergunta que muito simples para quem está nos escutando. Bom, estou dando uma palestra ou um curso sobre gestão do tempo. Aí, empresa. Aí eu chego na empresa, quem aqui usa agenda? Aí, isso levanta a mão. Um quarto levanta a mão. Aí eu olho para eles assim e pergunto assim, agora, dos que levantaram a mão, quem utiliza essa agenda de uma forma inteligente? Aí um levanta, um se garante, o resto tudo fica temeroso, porque não sabe o que é uma agenda inteligente. Essa sua pergunta é muito boa, porque por que vai ter mais energia? Em primeiro lugar, porque no momento em que nós definimos aquilo que é importante, aquilo que é aquilo primeiro o que é importante, aquilo que precisa ser feito, que é o que é importante, depois aquilo que pode ser feito e aquilo que não precisa ser feito hoje. O problema é que o cara pinta chácara, então ele coloca o que não precisa ser feito, aquilo que você falou, antes do que é importante, porque ele não sabe o que é importante, porque ele não sabe exatamente quais são os objetivos, porque ele não se conhece. Voltando à questão do Vilmar. Então, quando nós conseguimos definir assim, bom, eu tenho 20 tarefas para executar, 5 são importantes, as outras podem ou não ser executadas. Então, assim, bom, se eu executei essas 5, eu estou em alta performance. E aí, se eu fizer mais devagar e, portanto, com menos retrabalho, eu vou ter menos desgaste e menos frustração. Mas aí eu conquisto uma coisa chamada tempo para, por exemplo, ter aquele horário para ir na escola do professor Malakini Dias e fazer aquela minha prática 2 vezes por semana, ou participar de uma aula gravada ou uma aula online, ao vivo, com o meu amigo professor Vilmar. Porque, Jojó, eu não tenho tempo. Mentira! Não existe falta de tempo, porque não tem coisa nenhuma que aconteça fora do tempo. Tudo acontece dentro, então não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade. Agora, se o cara tem uma agenda maluca, ele não consegue definir o que vem primeiro, o que acontece é que aí ele não tem energia aliás, nem terá tempo para exercitar coisas que vão lhe dar mais energia, como, por exemplo, adotar hábitos propostos pelo De Rose Mehta. Muito legal, cara. Assim? Aqui no comecinho do seu livro tem uma frase muito interessante, e a gente abordou bastante sobre disciplina nessa série, então eu vou ler só para mostrar para as pessoas. Então a frase é a seguinte: quando tomamos consciência do que é o tempo e do valor de cada ato dentro dele, desabrocha em nós a disciplina. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre essa frase, o contexto dela, a explicação? A palavra disciplina nada mais é do que não amarelar. Na verdade, palavra que tem uma outra palavra que está aqui, mas está me fugindo. Mas tem uma outra palavra que é substitutiva e sinônimo, que é perseverança. Disciplina e perseverança são quase palavras sinônimas, muito primas, muito próximas, porque significa não amarelar, né? E quando nós temos a percepção, que assim, quando nós construímos uma percepção muito clara de que tempo é igual à vida e de que maneira eu quero preencher o meu tempo. Na verdade, eu estou perguntando para mim, de que maneira eu quero preencher a minha vida. Quando eu coloco na minha agenda as coisas que eu tenho para fazer, pintar chakras, um monte de coisas que não tem, ou seja, que, enfim, isso significa que eu estou gastando os segundos preciosos da minha curta vida naquelas coisas que eu coloquei na minha agenda. Então, essa percepção de que cada coisa, de que cada momento é único, é precioso e que não volta mais, morre, cada segundo que passa morre para sempre, e eu estou cada vez mais próximo do aniquilamento, do desaparecimento final, que imagina eu que estou com 67. Tá? O que acontece? Essa percepção do valor do tempo, da preciosidade
da decisão daquilo de que maneira eu quero preencher cada segundo da minha existência, faz com que desperte em cada um de nós que temos essa percepção o valor do tempo. E o valor do tempo nos faz ter constância, nos faz ter disciplina, nos faz não amarelar, porque a gente tem mais percepção de valor. O que dá a disciplina é a percepção de valor. Você não é disciplinado quando aquilo ao que exige disciplina, você considera que aquilo não tem valor. É a verdade. Parar de comer empada. O Jojo agora, Deus me livre de parar de comer empada. Eu amo empada. Agora, qual é a função disso? Para que eu vou ter esse tipo de disciplina para parar de comer empada? Bobagem. Mas, se for uma coisa importante e eu tenho a percepção do valor daquilo, isso faz com que eu me torne uma pessoa mais disciplinada, mais constante, faz com que eu tenha constância, com que eu não amarele. Que basicamente disciplina é isso, é não amarelar, né? Vou acabar também. Legal, legal. E falando nessa questão de disciplina, a gente sabe que dói. Uma vez o Malachini falou assim, você tem que mudar o teu mindset de tal forma que se um dia, e ser tão coerente com aquilo que você faz, que se um dia você falar assim, agora eu vou atravessar a parede, a tua mente vai falar assim, e vai doer. Porque você vai atravessar a parede, não importa. Agora, na questão da disciplina, ela dói, ela incomoda, ela gasta energia, porque você tem que mudar alguns hábitos, você tem que escolher, você tem que priorizar, você tem uma atividade que você não está acostumado a fazer, que você tem que fazer antes. Agora, o quanto dói se você não fizer nada disso que você disse para a gente hoje? Olha, leão não muda. Leão não tem disciplina. Chimpanzé não tem disciplina. Na verdade, eles cumprem apenas o que está escrito no seu DNA. E eles vão, quer dizer, enfim, tem para comer, para defender sua vida, tem processo de autossuperação. Mas eles não mudam. Eles só... mudar é uma característica... mudar numa vida, porque assim, as espécies mudam através dos milhares de anos. Elas vão adotando novos hábitos que são inseridos no DNA e aí a próxima geração já incorpora aquilo e há uma mudança de comportamento. Vai ser muito lento. Nós, humanos, resolvemos inventar que nós podemos mudar muitas vezes numa vida. E o DNA não quer. A biologia não quer mudar. Mudar é uma decisão, é outra criação humana. Né? Assim, nós inventamos que queremos evoluir. Isso é uma invenção humana. O yoga é uma invenção humana. Né? Então, isso não é uma crítica, é uma constatação. Eu acho fascinante, tanto que é a nossa especialidade, o desenvolvimento do potencial humano. Agora, então, o primeiro aspecto que mudar não é natural. Né? Tudo isso que nós falamos aqui não é natural. O natural é seguir a sua instintividade, nascer, sobreviver, perpetuar a espécie e morrer. Basicamente, isso é o sentido da vida. Tem até um filme do Monty Python que fala sobre isso. Agora, nós inventamos que queremos mudar. E nós fazemos mudanças incríveis. O ser humano tem uma capacidade incrível de mudar. Então, única e exclusivamente para nós, humanos, o que existe é que, quando nós não realizamos as nossas mudanças propostas, e aí é que a agenda diária ela nos ajuda a manter a disciplina e os propósitos e a capacidade de mudar. Nós definimos que queremos mudar tal hábito, tal coisa, colocamos na agenda e colocamos isso para nos lembrar e executar todos os dias. Quando nós não fazemos isso, a dor que vem é principalmente da frustração, a sensação de que nós estamos aquém do que nós poderíamos ser, nós nos sentimos frustrados, baixa a nossa autoestima. Puxa, não consegui outra vez. E isso é dói muito para nós, porque toca naquilo que é a nossa imagem, a autoimagem, né? Isso dá muito sofrimento. Por isso que cuidado quando nós decidimos queremos mudar, nós temos que dar um jeito de fazer a mudança acontecer, porque senão o preço
é a frustração. E a frustração, medo e frustração, para mim, na minha percepção, são os dois sentimentos que mais incomodam o ser humano. E eu sinto que a frustração atinge principalmente a autoestima, viu, Marco? Sabe que tem uma coisa interessante de pensar a respeito disso? Você falou, né? O gato, o que o gato faz? O gato gateia. Ele é gato e pronto, ele não fica... Ele gateia. Você acabou de criar um verbo. E daí, talvez, pensando que você falou sobre programação genética, talvez esteja embutido na nossa programação genética, né? Essa instabilidade eterna de querer mudar, de querer mudanças. E quando a gente não conquista a mudança, esse sentimento de frustração, ele acaba soterrando a gente, né? Então, o que eu percebo ao longo dos anos? Que para evitar essas frustrações, também facilita a nossa vida se a gente construir pequenas mudanças e não grandes mudanças, porque aí uma pequena mudança é mais fácil de você conquistar. E aí você vai conquistando pequenas mudanças, ou seja, pequenos históricos de sucesso, e ao longo de uma vida, como o já falou, 67, você conquistou várias mudanças ou viveu várias vidas em uma. O Jorge apresentou ele com esse exemplo: é escritor, é palestrante, é pintor, é professor do The Rose Method, ele transforma a vida das pessoas e tudo. Mas isso precisou de vários pequenos ajustes. Não foi da noite para o dia que ele conseguiu pintar um quadro incrível. Eu chamo isso no livro de atos de poder. Pronto! Exatamente isso, os pequenos atos de poder. Você quer realizar grandes mudanças? Isso que você está falando é sensacional. Comece com pequenas mudanças que são palatáveis. Por exemplo, parar de comer empada. Aí eu resolvi, eu repito essa empada porque eu gosto muito. Não Igual é eu com paçoca. Eu com paçoca, você com empada. Mas assim, o que acontece? Cara, é muito difícil parar de comer empada. Então tá bom. Então eu vou comer menos empada. Um ato de poder. Então, em vez de comer uma empada por dia, eu vou comer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Isso eu consigo fazer. E aí você consegue. Eu consegui fazer. Já faz 3, 6 meses que eu só como empada nos dias pares e não como nos dias ímpares. E aí, então agora eu vou comer a cada 2 dias. E aí são essas pequenas mudanças. É muito legal isso que você mencionou. Eu chamo de atos de poder. Mas estamos totalmente alinhados. Jojo, para cada empada que você comer, você tem que aprender uma nova palavra em idioma. Aí você vai comer empada a rodo e vai virar um poliglota. Bem, uma palavra por dia. Mas aí eu vou ficar gordo que nem uma... É o preço. Bom, vamos... e pesando 180 quilos. Vamos caminhando para o encerramento do nosso podcast. Fer, um último comentário, Vilmes, um último, e a gente conclui no nossa... Já que falamos de agenda, a gente conclui batendo o martelo no nosso tempo. Eu acho interessante notar, até voltando lá no comecinho do que a gente conversou, que às vezes a gente olha para a vida dos outros achando que, nossa, aquela pessoa consegue realmente fazer 1 milhão de coisas, e daí eu olho para mim, meu Deus, eu não consigo. Mas é muito de realmente a gente olha para a vida do outro sem também ter essa noção do que o outro está abrindo mão, né? O que é para outra pessoa, tudo aquilo que ela está fazendo é prioridade, mas e quais são todas as outras coisas que ela realmente está abrindo mão? Será que eu estaria disposta a abrir mão das mesmas coisas para ter aquele resultado? Então, acho que é interessante notar isso também, né? Para que a gente não se frustre. Verdade, é verdade. Boa Então, sacada. A ideia é a gente fugir da dor, da frustração e buscar mais prazer, né? Vamos transar mais, vamos comer mais, vamos curtir a vida, vamos surfar, mas realizar um sonho que a gente tenha e a gente colocar isso de forma como prioridade na vida e todas as ações que nós formos fazer estarem alinhadas com isso. Agora. Como uma tarefa. Aquela coisa, você pega o sonho e subdivide em 38 tarefas, porque tem uma que... qual é a primeira? Aí você coloca ela na agenda. Perfeito. Aí executa ela. Agora, qual é a segunda? Aí, não. Agora, eu comentei tudo isso, Vilmar, mas sem sonhos a vida é muito chata. Vira vida sobrevivência, muito uma chatice, né?
Eu ia comentar isso, que para mim a grande sacada de todo esse bate-papo, dos episódios que nós temos gravado, e a grande sacada de ter conhecido o professor De Rose, que deu uma realmente sacudida na minha maneira de ver o mundo e ver a vida, é buscar viver uma vida que vale a pena. E essa vida que vale a pena, quem vai dizer se ela vale a pena ou não é você. As pessoas sempre me falam, cara, você está sempre surfando, você está sempre viajando, você está sempre... Cara, é a vida que vale a pena para mim. E pronto, cada um tem que ter os seus valores, os seus princípios, dentro, claro, de lembrar que a gente vive num coletivo, ou seja, você tem que fazer o máximo possível de coisas que te realize, desde que isso não prejudique as outras pessoas. Bom, nós vamos deixar no link, não apenas a descrição desse livro, mas todos os livros do nosso queridíssimo convidado, Jojó Marengo, para que você tenha acesso. Siga o Jojó nas redes sociais. Qual que é o seu Insta, Jojó? Jojó Marengo. Siga o Jojó no Insta. Busque ele também no LinkedIn para você poder contratar as palestras e os cursos do Jojó. E vamos encerrar aqui o nosso podcast agradecendo a presença desse queridíssimo amigo, como diria, né, um amigalhaço. Obrigado, Jojó, pelo seu tempo. Aí, foi aniversário do Jojó aí, semana passada, né? Ó, parabéns. Olha só. Agora ao vivo. Foi um prazer, uma alegria e um contentamento. Contentamento, amados. Que possamos reprisar. Valeu. Obrigadão, Jojó. Beijão, Beijo. Jojó. Valeu. Até.